Mas o mais interessante não é você simplesmente ler e você entender o salmo. É você pesquisar em que momento foi escrito esse salmo, em que época foi escrito esse salmo. Salmos de número 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-los, ó Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Esse é um salmo que encoraja, que nos mostra o quanto o Senhor, Ele é cuidadoso. Assim como os montes em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, em Sião, assim é o Senhor ao redor dos seus filhos. Ou seja, aqueles montes nunca saem de lá, irmãos. O monte nunca cessa, nunca toma pernas para sair. Mas agora eu gostaria de entender, e eu disse, mas Senhor, em que época foi escrito esse salmo? E pesquisando, eu fui lá para Esdras, capítulo de número 4. Esdras é depois de 2 Crônicas, para ficar mais fácil. Esdras, capítulo de número 4 diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os tornaram do cativeiro e edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos mandou vir aqui. Versículo de número 3. Porém, Zorobabel e Jessuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra, debilitada nas mãos do povo de Judá, inquietava no edificar. E versículo de número 5: e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. O que acontece aqui então, irmãos? Quando nós lemos Esdras capítulo de número 4, do versículo número 1 ao versículo de número 5, nós vemos que o povo de Israel estava preparando, estava reconstruindo o templo de Israel, após um período cativo na Babilônia. E o que acontece? Os samaritanos estavam querendo se infiltrar juntamente com o povo de Israel. Porém, os samaritanos, eles sacrificavam os seus filhos, eles adoravam falsos deuses, eles eram inimigos do povo de Israel. A grande verdade é que eles tentaram se infiltrar no meio do povo para o quê? Para aniquilar a construção do templo, para interromper a adoração ao Deus de Israel. Eles tentaram interromper, porém Zorobabel, homem temente a Deus, homem fiel a Deus, ouviu a voz do Todo-Poderoso, e ele disse: não precisa, não queremos que vocês venham conosco aqui, na construção do templo, somente nós iremos reconstruir esse templo. E o que a Bíblia diz no versículo número 5? Que eles ficaram tão indignados que eles tentaram tramar algo contra o povo de Israel. E aí, onde vem os Salmos de número 125. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. E
Isso é o cuidado que o Senhor tem para com os seus filhos. Esse é o zelo que o Senhor tem conosco. Portanto, perseverem, não desistam, nunca retrocedam, jamais pensem em parar. Porque o inimigo vai sempre colocar obstáculos ou pessoas para tentar aniquilar a nossa fé. Vai tentar colocar obstáculos, vai vir palavras que vão tentar nos machucar, nos magoar, situações contrárias. Mas assim como os montes de Sião estão para sempre, assim o nosso Deus está ao nosso redor, nos protegendo, nos abraçando, em nome de Jesus, amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Missionário.